Pod In Mentorando com Elas. Começando mais um episódio Pod In Mentorando com Elas. Esse canal está aqui como ponte de conhecimento, de conexão, de mentoria, de contribuição para o empreender feminino. Eu, Carla Lobato, estou aqui sendo uma das facilitadoras desse episódio e mentora aqui nessa mesa. Olá, eu sou Edneia Rauta, jornalista, assessora de comunicação, e como a Carla disse, estamos aqui para dar essa mentoria, para falar sobre esse assunto que é tão importante, o empreender feminino, levar muito conhecimento, dicas para quem está aí em casa, desenvolvendo seus negócios, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, enfim. Por aqui sempre tem boas dicas, boa informação para esse seu desenvolvimento. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, como é a felicidade no mundo dos negócios, empreender com felicidade. Afinal, a gente não pode só olhar para os números, né? Para as metas, e sim a gente tem que viver com intensidade, com propósito. E tudo isso a gente vai ouvir hoje aqui com a nossa convidada super especial, Wanda Lon. Muito bem-vinda! Obrigada, Carla. Obrigada, Edneia, pelo convite de estar aqui falando de um tema hoje tão importante dentro do ambiente das empresas, mas também na vida pessoal, que é a felicidade de quem trabalha. Muito bem-vinda, Wanda. A Wanda, ela é Chief Happiness Officer, consultora e mentora sistêmica de liderança e negócios, especialista em NPL, palestrante e escritora. Tem mais de 36 anos de experiência em desenvolvimento humano e liderança com propósito, sustentabilidade e ESG. Também atuou em cargos administrativos no Hospital Universitário aqui em Florianópolis, foi professora universitária. E a Wanda criou um instituto, Wanda Lon, a Academia da Felicidade Corporativa, e é autora do livro A Felicidade Não Procura por Vítimas, que nós vamos falar já sobre ele. Além de todos esses títulos, a Wanda é uma mulher que vive o que ensina, acredita que a felicidade é um caminho e não um destino. E eu gostaria de saber, o empreender com propósito é um ato de amor e coragem? Você destaca essa frase ao longo ali das nossas pesquisas, né? Para preparação para esse podcast. Como que é isso na tua vida? O ato de empreender na minha vida, ele começou, na verdade, uns 5 anos atrás, né? Porque eu fui CLT, na verdade, aí por 33 anos. Fui professora universitária, fui professora por 20 anos, e sempre atuando muito mais na linha de CLT, mas sempre com a vontade de empreender, sempre com aquela vontade, aquele desejo. Alguns alunos sempre me perguntavam, Wanda, você também tem empresa, né? Eu falei assim, ainda não, mas tenho esse caminhar. E durante essa minha caminhada como profissional, eu sempre fiz o trabalho do autoconhecimento. O autoconhecimento sempre foi um caminhar na minha vida, por questões pessoais, e no decorrer de questões pessoais eu fui identificando que ele também faz parte da nossa caminhada profissional. Sim. Então o autoconhecimento, ele começou na minha vida lá com 23, 24 anos, fazendo trabalho de grupo, eu realizando, né, recebendo. Depois eu fiz um bom tempo também de terapia individual, que eu sempre indico aos meus clientes quando é necessário. E durante essa caminhada, eu fui identificando essa questão também do empreender e também da coragem, né? Eu gosto muito de dizer que a questão do medo e a coragem são duas questões que estão ali paralelo. Tem um livro que eu gosto muito, não o meu ainda, falando do meu, mas que é O Cavaleiro Preso na Armadura, né? Esse que é um conhecemos livro... bem, né? Esse é meu livro que eu sempre indico dentro das minhas linhas de mentoria e consultoria, e ele fala justamente sobre isso, né? O medo e a coragem. E eu gosto muito de dizer aos meus clientes que o medo vem junto, né? O medo faz parte da nossa caminhada. Em alguns momentos o medo é necessário, ele é importante, mas ele não pode dominar a nossa vida, né? Então, por algum ponto, pode ser que eu tinha medo de empreender, né? Por quê? Porque eu venho de uma família
de funcionários públicos. Meu pai e minha mãe são funcionários públicos. Então, na minha família, não tem empreendedores, né? Então, eu fui a primeira, dentro do meu contexto de pai, mãe e irmã, a empreender. Então, aí vem a questão da coragem dentro do empreender. Então, realmente, né, o empreender é uma coragem? Sim. Né? E é uma coragem de levar o nosso servir ao mundo, que aí já vai um pouquinho na linha do propósito, né? Esta questão que você fala muito sobre esse propósito, a gente vai falar de várias coisas aqui, Ikigai, a gente falou sobre o livro, eu já participei de um podcast teu, e foi exatamente sobre esse livro, né? Essa coragem que tu fala muito, a coragem de você conseguir viver realmente como você é, o que você é e o que você veio para servir. Mas me conta uma coisa, eu ouço muito de muitas mulheres dizer assim: quando eu tiver sucesso, eu serei uma mulher feliz. Mas o sucesso, quando eu tiver isso, eu serei feliz. Quem vem primeiro? O sucesso ou a felicidade? A felicidade. E o que tu chama dessa felicidade que leva ao sucesso? Boa pergunta, né, Carla? Porque geralmente se entende diferente. Geralmente, em especial os empresários, né, no ambiente corporativo, a gente fala muito que primeiro o sucesso, depois a felicidade, né? Mas vários autores, hoje eu venho estudando, pesquisando muito sobre felicidade, a ciência da felicidade, e eles trazem justamente isso. Eu preciso ser feliz para ter sucesso. Né? Eu já atendi muitos clientes, muitos mentorados. Eu tive a grande honra de ser mentora do André Menezes no grupo NWB em São Paulo por 1 ano e meio, foi um aprendizado muito grande. Né? Eu atendi muitas empresas a nível Brasil, de todas as áreas e estados, e muitos clientes chegavam até mim, não por uma situação de um problema de planejamento, um problema financeiro, mas por um problema de felicidade. Um problema técnico. Não era um problema técnico, né? Era uma situação dele, internamente, pessoal, de um autoconhecimento. Ele não sabia por que ele estava ali, ele não sabia qual era o propósito dele. Né? Quando eu perguntava, mas qual é o teu propósito? Wanda, meu propósito é vender meu produto para ganhar meus funcionários. Ganhar dinheiro, fazer dinheiro. E aí, quando a gente ia analisar, ele não estava feliz. Né? Ele estava com alguma situação, num problema familiar, ou dele mesmo pessoal, ou ele não vivia o momento, né? Aquilo que você traz, né, Carla? Eu gosto muito de dizer, quando eu fiz a minha formação em PNL, né, teve um professor que trouxe uma fala que para mim me marcou muito, eu levo muito dentro desse meu atuar, né, como mentor e consultora. Nós precisamos estar no mínimo 70% no presente, né? 10% no passado e 20% no futuro. O essencial é que eu esteja 100% no presente. Agora eu estou aqui 100% com vocês aqui, conversando com vocês. Claro que pode ser que eu traga algum assunto do meu lado passado e também já fale do meu futuro que eu vou estar desenvolvendo, que é esse 20%. Mas você está entregue nesse momento. Mas eu estou entregue nesse momento. E quando nós não estamos nesse momento, eu estou muito lá nesse passado, eu posso estar numa depressão. Ou quando eu estou muito lá nesse futuro, eu posso estar numa ansiedade. Então, dentro do contexto da sua pergunta, a felicidade, ela é momento, né? E aí, e nós somos ensinados a isso. Eu venho de uma geração que é a geração do ter. Né? Eu tenho hoje 53 anos. Ter e dever ser. Isso, né? A gente é uma geração muito igual, né? Ter e dever ser. Então, na nossa geração, a gente foi ensinada a ter uma casa própria, a ter um carro, a ter, né? A nova geração que chega, que é a geração Z, a geração Alpha, a geração Beta, né, que está nascendo agora, que é a geração que nasce em 2025, que é a geração Beta, né, eles vêm muito para o ser. É viver o momento. Né? E claro que a gente precisa também desse equilíbrio. Né? Mas, respondendo a sua pergunta, infelizmente ainda as pessoas esperam ter uma felicidade quando elas tiverem aquele carro, quando elas tiverem aquela casa, quando elas tiverem aquele apartamento, aquele trabalho. E aí quando chega... Vazio, né? Daí vem aquele buraco, aí agora, vem aquele buraco. Eu tenho a casa, e agora eu tenho o carro, mas falta algo. Né? E é a conquista, a comemoração
de pequenas conquistas que também gera essa felicidade, né? Porque você falou que é o momento, é o estar 100% aqui. Ok, eu conquistei isso hoje, eu vou comemorar, eu vou celebrar isso. E isso impulsiona e gera novas perspectivas para você conseguir ali na frente outras coisas maiores, né? Justamente, porque a motivação. Né, Edneia, é justamente isso, né? Porque eu estou aqui hoje, então assim, eu me programei para estar aqui hoje para realizar esse podcast com vocês às 10 horas. Ok, estava aqui. Então, por isso que eu gosto muito da agenda. Né? A agenda vai dando ticket. Né? Ticket. E esse ticket, né? Essa realização é um comprometimento comigo e com o outro. É uma motivação, eu consegui realizar. E isso me motiva a ir para o próximo passo, né? Para a próxima atividade. Então, são fatores que me levam à felicidade também, né? Coisa mais boa que é no final do dia a gente ver, né? Sim. Todos os tickets cara, que recompensador que é ver que você fez o que você se propôs a cumprir. Mas primeiro você pensou naquilo e efetivamente você teve a coragem de executar. Né? E só fazendo um adendo aqui, uma colocação, Edneia, e tudo bem se eu não conseguir também cumprir determinado ponto da minha agenda, né? Porque daí vem aquela questão também da culpa, né? Da autoculpa, né? Então, ou seja, isso aqui eu não consegui hoje, então eu vou reavaliar por que eu não consegui, vou jogar para amanhã ou para depois, né? Vou encaixar nessa agenda e vou direcionar. Tanto que um dos grandes problemas da felicidade, em especial dos empresários, é não ter uma agenda. Pessoal, e assim, ó, é incrível. 70%, 80% dos empresários não tem uma agenda. Sim. Sabe? Quando eu falo numa agenda, é uma agenda de ele se colocar nessa agenda mesmo. Não que ele não tenha uma agenda, mas ele não tem uma agenda que ele se coloque nessa agenda. Sabe? Um momento para fazer uma atividade física, um momento para o ócio mesmo. Né? É isso que eu ia perguntar. O que é importante ter nessa agenda? Né? Porque é o seu autoconhecimento, é o olhar para você, é o fazer a realização do seu empreender diário, assim como dar atenção para a família. O que é essencial ter nessa agenda? Todos os pontos. Todos os pontos são essenciais ter nessa agenda. Né? Porque, mas em primeiro eu preciso quem colocar nessa agenda? Eu. Eu preciso estar nessa agenda. Eu preciso ser essa prioridade. Né? Essa semana eu fiz uma palestra numa universidade falando sobre a questão do propósito do professor no contexto de felicidade. E eu fiz uma pergunta, né? Quem são as 3, 4 pessoas que vocês mais amam na vida? E aí veio o pai, veio a mãe, o filho, mas ele não estava. Ele não estava dentro desse amar, desse se priorizar, dentro dessa agenda. Wanda, é verdade. E aquilo, se eu não me amo, quem vai me amar? Né? É a própria relação da máscara no avião. Se caso ocorra algum problema, um acidente, primeiramente coloque a máscara em você. Porque se você não está cuidado, se você não está com oxigênio, você não consegue ajudar o seu pai, sua mãe, seu filho que está ali do lado. Eu queria trazer algo para vocês, assim, que eu me questiono muito. Eu já tenho a minha opinião sobre isso, queria compartilhar depois de ouvir vocês, assim. Vocês não acham que as pessoas romantizam muito essa tal da felicidade, colocando ela num lugar de que ela é alcançada e não vivida, de um lugar onde às vezes ela não é atingível, ela é inatingível, ela não fica tão tangível, e você, e para mim felicidade é uma construção. Então cria-se um romantismo, algo de uma coisa que você faz parte disso. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é muito do que você coloca como eu só vou ser feliz, como a gente falou antes, só vou ser feliz quando atingir determinada coisa. Mas tem coisas... Mas você chega lá naquela coisa e você descobre o buraco que a Wanda falou. Exatamente, mas aí pra mim, a minha felicidade é eu fazer uma trilha no final de semana, eu compartilhar comigo e com a minha família, né, meus filhos, enfim, esses pequenos momentos. Já me traz uma alegria, me recarrega a energia para enfrentar outros desafios que tem nesse nosso empreender, falando em empreender aqui, eu como empresária. Eu acho que é mais focar nessa felicidade e não pensar que seja algo tão distante.
É porque a felicidade, como dizem, né? A felicidade pode estar mais perto de você do que você pensa. Pode estar dentro de Ela casa. está. Exatamente. Agora é o momento que nós estamos em felicidade. Exatamente. E é sobre isso, porque idolatra uma felicidade como ter algo muito maior, como ser algo. Eu terei sucesso, eu serei famosa e daí sim eu vou ter a felicidade. Eu tenho que mostrar essa felicidade por meio de coisas que eu tô comprando, adquirindo, fazendo. Isso, a gente vê isso às vezes nas redes sociais, mas lá dentro. E eu acho que é quando você vê que a felicidade, ela pode estar nessas pequenas coisas, de um sorriso em casa, de um abraço, de algo. Ontem mesmo eu estive num evento que eu saí totalmente da minha zona de conforto, porque não é algo comum que eu faço durante a semana, com escola de filho cedo, enfim, não é, mas foi algo tão legal. Prazeroso. E a gente foi em família. Foi todo mundo naquele momento e foi de uma felicidade tão genuína, tão interessante, que eu acho que é olhar um pouquinho para essas pequenas coisas que podem trazer a felicidade e não só no grandioso. E você? E aí, então, né, eu concordo com vocês, e aí eu vou até trazer um outro olhar, que é da palavra amor também, né? A palavra amor, a gente traz a questão do amor também, da questão do romantizar, né? Do amor entre um casal, homem e mulher, mulher e mulher, né? Dentro do contexto, mas dentro do relacionamento do casal, né? E o amor é o amor que a gente tem por aquilo que a gente faz, né? O amor por aquilo que eu na minha atividade profissional, com os meus filhos, com meus pais, na hora de escrever um livro, na hora de atender um cliente, né? Então, a questão é que a gente vem de um olhar que felicidade e amor é algo somente romântico, né? Que é somente algo que é sempre maravilhoso e que é algo que ele tem que ser eterno ou é algo que eu vou alcançar, né? Não é algo que eu tenho aqui nesse momento. E agora, dentro do atual momento que nós estamos vivendo como conjuntura econômica, conjuntura empresarial, a questão da saúde mental, agora a questão da NR1, obrigação dentro do ambiente corporativo, né? O alto índice de depressão, de ansiedade com jovens. Bom, eu vim de uma geração que não tinha ansiedade na minha geração, né? Não tinha burnout, né? Mas, claro, hoje é um outro momento. Tem um professor que é de Harvard, de Brookes, que eu gosto muito, que ele traz justamente esse contexto, né? Claro, hoje a gente tem mais diagnósticos das doenças do que antigamente, então hoje realmente a gente vai ter um índice maior. Mas por que hoje a gente tem um número tão alto de ansiedade, de burnout dentro do ambiente de trabalho, se na verdade hoje nós até temos um ambiente de trabalho melhor do que antigamente? Né? Antigamente se trabalhava muito mais, tinha condições mais precárias de trabalho. Então, por que aumentou tudo isso? Então, aí eu gosto de trazer, será que, né, e aí eu sei que às vezes eu sou criticada até por alguns psicólogos. Ai, coisa boa, bora lá, põe a tua... e é isso, né? Eu gosto de trazer que a questão da NR1, ela é também uma responsabilidade da empresa, mas também nossa como sociedade, nossa como indivíduo. Porque muitos funcionários já chegam doentes na empresa. Né? Então está sendo colocado algo dentro do colo das empresas que não é só das empresas, é da que sociedade, da sociedade. Todo, né? E a gente vem pós uma pandemia. A gente já sabia que se pós a pandemia ia trazer impactos. E as consequências estão chegando agora. Né? Tem um outro fator, eu não estou com o meu celular aqui, que é as redes sociais, que é o celular. Se você começa a olhar hoje na rua, quando eu estou andando, eu fico apavorada, né? Jovens e até mais pessoas mais velhas, mas em especial jovens, eles não andam olhando para frente, eles andam escrevendo no celular, atravessam a rua com o celular, sabe? Então a gente está vivendo num mundo que é um mundo, né? Eu preciso ter aquele corpo, eu preciso ter aquela beleza, eu preciso ter aquela, sabe? Então assim, e aí? Os contatos estão perdendo, a gente não tem mais... Eu vim de uma educação que a gente brincava na rua, né? Que a gente hoje não tem mais. Então, tudo isso é um fator que leva como impacto também a situação que a gente está vivendo. Ô, Wanda, aqui nós estamos fazendo mentorias aqui para o Empreender Feminino. Nós somos mulheres que temos uma cabeça bem aberta, como se diz, a respeito do autoconhecimento. Tá?
Só que nós vivemos num país, numa sociedade que não tem uma cultura. A cultura que se tem na sociedade, que quem precisa, quem quer ir a um psicólogo, quem quer procurar um profissional da saúde, tanto mental quanto emocional, é dito como um louco, um transtornado. E agora está dito aí, teve que ser imposto uma lei. Tem que ser imposto, para ser né? Então, trabalhado. assim, eu trabalhei numa empresa bastante grande, que eu fazia gestão, e eu dei uma opção lá, trouxe esse projeto, como os funcionários entravam às 9 da manhã, às vezes saíam 10 da noite, de ter uma sala, nós tínhamos uma sala que estava ali, né? Às vezes almoçavam ali, não iam nem pra rua, de ter uma sala com umas redes, com um sonzinho ambiente, para que ele pudesse descansar depois do almoço. Isso é saúde. E eu fui altamente criticada, isso há 5 anos atrás. Então, assim, talvez por nós termos esse movimento de olhar para o autoconhecimento, é olhar para você, para ver o que você pode se estruturar como ser humano, emocional, mental, não só o cognitivo. Cognitivo a gente vai fazer uma faculdade, fazer isso, fazer aquilo, e não. E eu só quero fazer um adendo aqui, que eu não sou contra a NR1, tá? Eu sou Claro! a favor. Sou a favor. Mas você está corresponsabilizando. Eu só estou falando aqui que tem vários fatores que precisam ser analisados. E aí é onde eu trago a felicidade de quem trabalha. Porque eu preciso ver a felicidade do indivíduo. Né? Não é a felicidade somente da empresa, mas é do indivíduo. E a felicidade do indivíduo perpassa por vários fatores, não só o trabalho. Né? É a questão da família, é a questão de amigos, como é que está a relação dele social, é a questão de atividade física, é a questão do sono. Né? É a questão dele se olhar, o autoconhecimento, fazer uma terapia se for necessário, porque a terapia não é algo para louco, não é, né? A terapia é algo para a gente se conhecer, para a gente saber o que a gente pode melhorar nesse caminhar. E quanto mais eu me conheço, melhor eu vou conseguir atuar dentro de uma empresa, em especial a liderança. Então, eu sempre digo, dentro do nosso programa, que nós temos um programa da felicidade de quem trabalha dentro do Instituto, um dos principais pontos é trabalhar a minha liderança. Porque a minha liderança é uma referência, né? E hoje, mais do que nunca, o líder não lidera produção, parte técnica, ele lidera pessoas. Exatamente. E essa identificação também passa pelo líder, né? De saber o que é que esse meu colaborador está precisando. E isso vem de encontro, tudo isso que você falou, Wanda, vem de encontro com uma pesquisa que eu fiz aqui, que revelou que o índice de felicidade do brasileiro está abaixo da média do resto do mundo. Principalmente nas idades, na faixa etária, entre 19 e 30 anos, o índice é de 6,7%. O índice global é 7,6%. E é esses jovens que puxam o nosso índice para baixo. Ou seja, as empresas, o jovem, essas gerações, a gente falou aqui, né, que tem diferentes gerações, enfim, ele já vem de uma geração diferente. Só que as empresas continuam as mesmas, continuam às vezes agindo da mesma forma. Quais são as adaptações que tem que fazer para esse jovem? E essa pesquisa, ela continua dizendo que quem empreende é mais feliz do que quem está atuando dentro de empresas. Eu achei bem interessante, porque o estudo da Escola de Negócios, Wharton, indicou que os empreendedores podem experienciar níveis mais altos de felicidade em comparação àqueles que trabalham como empregados. Encontrar propósito e equilíbrio na vida pessoal e profissional pode levar a maior felicidade. Ela pode trazer mais energia, motivação e criatividade para o empreender, impulsionando o sucesso do negócio. Excelente, né? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui já provocativa mesmo, né? Mas por que o empregado também não pode ser feliz? Com certeza. Por que só o empreender? Porque nós precisamos, dentro do empreendedorismo, também de pessoas que vão dar esse suporte para nós. E outra questão, não são todos que têm o perfil de empreender. Tem pessoas que querem estar lá
trabalhando em determinada atividade e servindo dentro dessa empresa. E por que ela não pode ser feliz? O que está impedindo essa infelicidade, né? Talvez essa nova resolução normativa, ela venha contribuir com isso. Mas é talvez aquele pensar, aquela ideia de fazer um espaço com uns puffs, com uma salinha para que a pessoa possa relaxar dentro da empresa. Eu vou além disso. Né? Eu vou além que assim, a felicidade, esse ambiente é importante, mas a felicidade ela vai muito além somente desse espaço, né? Ela tem que ter justamente esse olhar do indivíduo. Qual é essa necessidade do meu indivíduo e qual é o propósito do meu indivíduo? Do acolhimento, né? Do acolhimento, justamente, né? Do acolhimento e qual é o propósito dele? Que aí entra um outro fator, né? Que eu também trago. Até agora, em dia 21 de agosto, eu vou estar no CONAR, em São Paulo, né, palestrando e falando sobre justamente um pouco dessas questões, dessas estratégias dentro da nova normativa psicossocial. E o que eu, como empresa, posso possibilitar a esse meu colaborador, mas tem um outro fator, né? Na hora da contratação. Na hora da contratação é muito importante que essa área de RH, esse líder que vai estar ali contratando, que ele tenha claro qual é o perfil de funcionário que ele quer. E outro fator, é muito importante a empresa ter claro qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é a sua visão, qual é a sua cultura. Porque o funcionário que ele vai contratar precisa estar alinhado com a cultura da empresa. Então, na hora que eu vou contratar esse funcionário, eu vou apresentar a cultura da minha empresa. Olha, a cultura da minha empresa é essa. Você se identifica com ela? E ele vai falar, olha, me identifico, mas esses fatores não. E aí eu vou dizer, não, de repente, então, não seja essa a empresa para você trabalhar. Ou o próprio funcionário vai dizer, o próprio futuro funcionário, né? Olha, essa empresa realmente eu não quero. E é isso. Então, o que a gente identifica hoje, né? Por que essa entrevista, essa pesquisa traz esses resultados? Porque hoje, para a geração Z e até a milênio também, né, que a gente vem falando, que essa geração é dos 40 anos, para ela o mais importante é o propósito, é o valor. É o valor. Já começou ali, né? Já começou ali. Então, em alguns momentos ela vai dizer assim, não, nessa cultura eu não trabalho, eu não fico. Sim. Né? Então, são vários fatores que realmente eu, como empresário, preciso começar a olhar esse meu adequar de gestão e de liderança. E esse é exatamente o teu propósito, né? Que você falou nas nossas informações, assim, que você é movida pelo propósito de desafiar e encorajar pessoas e empresas a desenvolver seu potencial. A sua realização e sua felicidade. Transformando desafios em felicidade e realização. Como você faz isso? Consegues isso? É um desafio também. Te frustras muito ou és mais feliz do que frustrada nisso? Não, é um desafio, né? Nem sempre realmente eu consigo da forma como eu quero, né? E às vezes eu tenho que ajustar. Aquilo, né? Quando eu era professora, né? Eu trabalhava muita linha de ética e sustentabilidade, porque meu doutorado foi em ética e sustentabilidade, né? Então eu atuei muito tempo dentro da linha de sustentabilidade, ESG, e eu faço essa relação da felicidade com a ESG, porque elas estão ligadas, né? Ali com a parte da governança ali também, né? E eu falava para os meus alunos, né? Eu não sou 100% ética, né? Eu não sou 100% sustentável. Tem determinados momentos que eu ainda tenho determinadas questões, né? Sim. E eu falava para eles, né? O lixo eu reciclo, mas eu tomar banho eu ainda gasto muita água, porque eu gosto de ficar um tempo no banho. Então, já é o fator que eu preciso melhorar, né? E a mesma questão dentro do desenvolver da felicidade, né? Claro que tem momentos que eu estou desenvolvendo determinada atividade que eu posso não estar feliz. Ano passado eu tive um momento muito especial da minha vida, né? Que eu estava publicando meu livro em São Paulo, que aconteceu uma determinada situação pessoal e que eu não estava feliz internamente aqui, porque faltava alguém lá junto comigo, mas eu estava lá. Eu desenvolvi a minha atividade, eu cumpri a minha agenda, né? Eu fiz de tudo que eu pude realmente, estava feliz com os amigos que estavam lá, mas faltava uma parte, né? Então vai ter determinados momentos da vida que a gente não vai estar feliz, né? Não vai ser 100%, vai ser momentos. Então, quando você faz essa pergunta, né, Carla, é um desafio, realmente, é um desafio implementar em determinados momentos para mim, e é um desafio em determinados momentos levar para dentro da empresa e mostrar para o empresário que a felicidade, né, ela é construída.
que a felicidade são momentos, vai ter momentos desafiadores da nossa vida, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que eu vou ter perdas de pessoas queridas da minha vida. Então vai ter momentos difíceis. Você poderia dizer que se você estiver bem alinhadinha, assim, o maior possível com o teu propósito, isso tudo fica mais fácil de passar? Fica. É uma boa colocação, né, Carla? Quando eu estiver bem alinhada com o meu propósito, né, que eu gosto muito de trabalhar o Ikigai dentro da construção do propósito, né, dos meus clientes. Eu gosto muito do Ikigai, que é uma ferramenta japonesa e que ele fala, né, a minha vocação, a minha missão, aquilo que eu amo fazer, né, que eu faço e o que eu posso entregar para o mundo, quando a gente consegue fazer essa conexão, né, o meu propósito está muito mais alinhado e mesmo tendo desafios e momentos difíceis, eu vou conseguir lidar com aquela situação porque meu propósito está muito claro, né? Eu gosto muito do professor Clóvis Barros, né, que tem uma fala linda, maravilhosa, e ele traz muito o contexto do propósito, né, e ele traz isso, né, o propósito é o caminho, né? Ele diz até que o propósito é primo irmão da identidade. Eu gosto muito dessa fala dele. Com certeza, né? dá o alicerce. Isso. Ali. E quando eu tenho um maior conhecimento do meu eu, do meu ser, da minha essência, mais condições eu vou ter para lidar com as situações difíceis, né? E com o dia a dia do meu trabalho. Então, o autoconhecimento, ele é uma grande... Eu digo que o autoconhecimento é a primeira etapa da felicidade. A primeira etapa da felicidade é o autoconhecimento, é o autodesenvolvimento. E dali eu vou descobrindo, vou construindo meu propósito e seguindo esse ponto, assim, sabe? Você falou do Ikigai, né? Que é essa ferramenta, enfim, que pode ter essa mudança também de propósito ao longo da vida, né? Depende essa é uma outra pergunta, né? Exatamente. Dependendo do momento em que se está, é possível fazer essa reconstrução. E no ambiente empresarial, como os empresários podem se reconectar, buscar esse novo propósito, talvez, ou resgatar o antigo propósito, que às vezes fica esquecido, né? No dia ali, esqueci do meu efetivo propósito porque eu estou dando conta de outras demandas. Como que pode ser resgatado esse propósito? Eu vou te dizer, né, que a grande parte, muitos, né, hoje, não, claro, hoje muitas empresas já têm propósito muito construído, mas essa semana eu fiz a reunião com uma empresa de grande porte de São Paulo, para a gente levar o programa da felicidade de quem trabalha com eles, e quando eu perguntei o propósito, Wanda, eu não sei se a gente tem o propósito definido, sabe? Então, assim, a questão, às vezes eles têm a missão, têm a visão, têm os valores, mas não tem o propósito, né? E o propósito é meu porquê. O porquê eu estou aqui. O porquê. Por que eu tô fazendo isso? Não é o como eu vou fazer, é o porquê. Então, o porquê sempre vai ser aqui. Né? Então, essa semana eu fui fazer uma palestra para os professores, eu falando do propósito deles. Então, o propósito de um professor é ensinar. O propósito dele, quando ele tem isso definido, que é isso que ele quer ensinar, que ele quer levar essa educação, esse é o propósito dele. Aí vai ter os caminhos do propósito, que ele pode ensinar geografia, pode ensinar história, pode ensinar para o ensino fundamental, para o ensino... ferramenta, né? Vai ter os caminhos, mas o propósito dele, né, ensinar, é aquele. Educar. Né? Então, é educar, é ensinar. Pode ensinar empresários. Então, assim, eu vim, né, hoje eu tenho muito claro que o meu propósito também está na linha do ensinar e do servir, de levar essa questão, né, que a gente trouxe aqui. Eu comecei ensinando alunos da graduação, né, fui professora lá por 20 anos. Hoje eu estou atendendo empresários, eu estou ensinando empresários. O nosso podcast... Também é. O objetivo final é educativo. É contribuição por meio de mentoria, porque hoje nós temos várias maneiras de ensinar, né? Nós temos a informação está muito perto de você. Você pode não ter dinheiro, mas você tem uma internet. Eu digo, né? E você pode aprender de várias formas. E o nosso objetivo aqui também é esse, né? E aí, Edneia, claro que o propósito pode mudar. Né? A gente pode ir ajustando esse propósito. Eu gosto, nem a questão da mudança, eu gosto da palavra expansão. O nosso propósito ele pode expandir. Sabe? Por que expandir? Né? Porque eu vou vendo
outros olhares, né? Sim. E eu vou estudando, eu vou conhecendo outras atividades, vou tendo outros conhecimentos, meu propósito vai expandindo. Sim. Né? Sim. Então esse é o melhor de uma empresa, que o seu propósito possa expandir, né? E nesse seu propósito aí de trazer o melhor da gente, da melhor das empresas, o propósito dela para que ela possa contribuir mais com a sociedade, né? Porque o nosso objetivo é muito parecido, com ferramentas diferentes. Você resolveu escrever um livro. E por sinal está aqui. Eu já li esse livro e eu gostaria de saber como surgiu essa ideia. Isso é uma das ferramentas do propósito, com certeza, né? Que fala: a felicidade não procura por vítimas. Então, esse livro, né? Primeiro eu comecei a construir o livro, primeiro eu comecei a escrevê-lo. O título é sempre a última etapa de um livro, né? Porque a gente vai tendo várias ideias de uma etapa de um livro, do título do livro, né? Esse livro, ele começa por mim mesmo, né? Então, ele é uma historinha, né? Super tranquilo. É um livro que eu falo que a minha motivação para escrever esse livro foi o livro do Cavaleiro Preso da Armadura, né? Que foi um dos livros de grande transformação na minha vida, esse livro. Livros transformam, né? Livros transformam, né? Eu digo que eu sou eterna, e eu gosto do livro físico, né? Então, eu tenho vários livros lá em casa e tal. E ele começa justamente trazendo porque em muitos momentos dessa vida eu me coloquei como vítima. Quem não? E às vezes ainda me coloco, né? Eu dou um passinho para trás, eu sempre, né? E aí olho novamente, opa, calma, tem uma responsabilidade minha aqui. Né? Então, quando eu trouxe aquela situação lá, minha do ano passado, lá, tem uma responsabilidade minha daqui, claro que tem. Mas eu precisei vivenciar aquela situação para ver qual era a minha autorresponsabilidade, né? E aí é isso, né? A felicidade não procura por vítimas, o dinheiro não procura por vítimas, a prosperidade não procura por vítimas, né? Porque, infelizmente, a gente se coloca muito como vítima. Né? Um dos testes que eu falo aqui, eu uso o teste dos sabotadores no meu atendimento. Hoje. Dentro do meu atendimento eu uso o teste dos sabotadores, até que no livro eu comento sobre ele. Quero fazer. Tá o link. Eu comento sobre ele e a vítima é um dos nossos sabotadores, né? Porque é muito mais fácil eu me colocar como vítima do que eu me colocar por autorresponsável por aquela situação e assumir a responsabilidade dessa situação, né? Wanda, sabe, tem uma coisa que eu penso muito forte, assim, eu já estou com 55 anos, a gente já viveu um bocado, e por mais que você seja vítima em alguma situação, é muito melhor não se colocar como vítima. Porque às vezes, sim, podemos estar vítimas em alguma, né, se alguma agressão, tá na rua. Claro, você é vítima. Mas é muito melhor quando você tem o espírito, tem essa mentalidade, você levanta mais rápido. Pode ter certeza, né? Sim, justamente, né? E esse livro, ele traz também muito o contexto da visão sistêmica, né? Que é uma ferramenta que eu também trabalho, né? Eu tenho formação em constelação familiar e constelação empresarial, né? Inteligência sistêmica empresarial. Então, eu trago muito aqui a visão de Bert, né? E quando eu fiz a formação, para mim foi uma grande mudança na minha vida, né? Foi uma mudança da água para o vinho. Eu fui fazer por uma questão pessoal, né? E nesse estudar pessoal, eu identifiquei que era uma ferramenta também para a minha vida profissional. E hoje, dentro dos meus atendimentos, né, a visão sistêmica está sempre presente, né? Não tem como, né? E aí, quando você traz, né, Carla, esse ponto que quando eu consigo me colocar como autorresponsável é muito melhor, né? Me dá um caminhar com mais certeza, né? E é uma mudança de postura. Sim. Né? É uma grande mudança de postura. De eu sair do papel de vítima e me colocar como autorresponsável por aquela situação. Dá um caminhar
de uma opção de mais possibilidade, porque não está na mão do outro, está na minha, mesmo que eu tenha sido vítima. Aí são escolhas, né? São escolhas. São escolhas. São escolhas, e as escolhas às vezes são difíceis, né? E aí eu gosto muito da palavra do Bert também, né? Que ele traz, né? Algumas escolhas é com peso. E geralmente a melhor escolha, ela é com peso. E é com peso por quê? Porque você vai sair daquele conforto que você já tinha no seu caminhar de vida sempre, e pode ser que, bem provável, você vai impactar em pessoas que você ama, né? Pode ser que você vai ter que dizer não para algumas pessoas que você ama. Geralmente o peso, quando tem peso, é porque tem gente que você ama envolvida, né? E daí é a coragem também, né? E justamente. E daí é a coragem de você efetivamente querer assumir aquela autorresponsabilidade, de querer mudar, mesmo com o peso de atingir algumas pessoas, mas a coragem de fazer efetivamente acontecer, né? Justamente, né? Então a coragem, ela é uma ferramenta nossa, né? Nesse nosso caminhar, recurso, né? É um né? recurso, né? É um recurso. Eu gosto muito, né, de trabalhar esse ponto do medo e a coragem, né? Eles caminham em conjunto, né? E essa é uma pergunta que eu realizo em alguns momentos para os meus clientes. Esse medo, ele é real ou irreal? Né? Sim. Porque em alguns momentos esse medo ainda é lá da minha criança, né? Ou lá de alguns traumas. Preocupações não são reais, né? Alguns desses traumas, então, é real ou irreal? Então é onde eu coloco ele para ele analisar até que ponto realmente é real aquela situação que ele está passando, né? Qual que é a bagagem que... Isso vem com que bagagem, né? Justamente. A nossa bagagem aqui que está sempre enorme. E que em determinados momentos vem do nosso sistema familiar. Exato. Sim. Então, o nosso sistema familiar tem aí uma grande relevância. Tá lá. Né? E aí eu gosto muito de dizer, né? O passado é inevitável. Não tem como eu mudar o passado. Né? Agora eu posso trazer ele como uma força, eu posso trazer ele como uma ferramenta, posso dar um lugar para ele, dar um sim para ele, mas mudar ele eu não consigo. E um dos grandes fatores que chega de clientes com problemas, às vezes, dentro do autoconhecimento, depressão, é querer mudar o passado. E ainda querer ficar indo lá nesse passado para mudar esse passado. Você já está aqui, né? Você já está aqui no presente. Então, olha para lá, para daí transformar o que vem para frente. Né? Mas esse olhar, muitas vezes, machuca. Então, você evita. Você não quer ver o que tem por trás de tudo isso, né? É que você quer uma caminhada com leveza. Claro, e às vezes não dá para ser com leveza. Às vezes é com Às vezes peso mesmo. mesmo. E vai com peso mesmo. Nós aqui falando de felicidade, mas tem esses pesos, né, claro que sim. fazem parte desse processo também. Claro. Wanda, eu queria pedir para ti assim, quais são as dicas que você daria para quem empreende, né? O nosso tema central aqui, a gente fala e volta para o empreender feminino, né? Que é o nosso propósito de estar aqui. Para quem perdeu esse brilho, para quem perdeu esse olhar, quais seriam as dicas que você daria para essa retomada? O primeiro passo é o autoconhecimento, né? Então é buscar realmente se autoconhecer, buscar uma mentoria, né? Ou buscar uma linha de uma terapia, se for necessário, né? Mas em especial o buscar se olhar, parar, se olhar e, em especial, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito nessa caminhada da vida? Né? Aonde você está aqui? Você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Como que você vai chegar no ponto B? Qual é o fio condutor? Qual é o fio condutor, né? E aí, em determinados momentos, esse fio condutor eu não consigo fazer sozinho, eu tenho que buscar ajudas, assim como eu também busco, como todos nós buscamos, né? Eu busco ajuda, às vezes, com um mentor estratégico, às vezes dentro de uma questão de uma mentoria... É multidisciplinar. É multidisciplinar, né? Mas o primeiro ponto da felicidade é o autoconhecimento. Né? E faça a leitura do meu livro. Né? Wanda, você sou admiradora sua, sou fã. Obrigada, disso, né, Carlinha? Eu também sou você sua. Foi um presente estar aqui conosco. E presente tem a ver com felicidade, né, gente? E eu quero, para encerrar minha parte nesse podcast, eu quero aqui ler a última frase que você se apropriou lá do Bert, nesse livro.
porque eu sou muito fã do amor. Aham. Muito fui chamada de poliana na minha vida. E ok, não tem problema. Se é isso pra você, tá tudo certo. Tudo certo. O amor é terapia. No mundo não há nenhum outro tratamento senão o amor. E é sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Bert Hellinger, a última menção no livro da Wanda. Eu te agradeço muito, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Gratidão eu, por esse momento, estar aqui, compartilhar sobre felicidade de quem trabalha, que hoje é uma temática que eu venho atuando, dentro do ambiente empresarial. Vai ter muito sucesso, ainda mais sucesso. Que assim seja, Amém. Tá decidido. Que assim seja, que eu possa realmente levar, esse propósito, para mim também, que quando eu levo para as empresas e para os outros, eu também estou me trabalhando, também estou me olhando, não tem como, mas que realmente, a gente possa ter um caminhar com mais felicidade, mas com felicidade também do indivíduo, que a gente possa nos olhar mais. E é essa felicidade que não precisa estar só no empreender, não só dentro da empresa, mas na vida, no dia a dia, que eu acho que é o mais importante, porque isso vai reverberar na tua empresa ou vai reverberar na empresa que você trabalha. É um contexto bem amplo, Wanda? Super agradeço a sua participação aqui nesse episódio que foi assim, de rico conhecimento e que faz a gente pensar e reavaliar e tomar a decisão talvez de rever o nosso propósito, de pensar um pouco mais de que a gente é autorresponsável pelas nossas atitudes, inclusive do nosso autoconhecimento, de nós buscarmos esse autoconhecimento para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, familiar, com amigos, social, de maneira bem geral. Super agradecemos a tua participação aqui. Muito obrigada. Wanda, e gosto de destacar que esse episódio a gente tem nossas grandes alianças com mulheres incríveis que estão aqui nos apoiando nesse podcast, que é a Jana Vieira, Personal Beauty, o Estúdio Head Design da querida Cris, a nossa assessora jurídica, Marcela Cardoso. Muito obrigada, meninas, pela parceria. E a nossa patrocinadora, a Rubia Covel, que sempre está aqui conosco, nos apoiando também nesse episódio, nesse material. Muito obrigada, meninas, por essa aliança. E se você gostou, se você acha que esse episódio sobre felicidade, sobre coragem, sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade vai servir para alguém, compartilha com quem tem que assistir, com quem tem que ouvir no nosso Spotify. A gente está nas redes sociais, curte no nosso Instagram, compartilha o Spotify, se inscreve no nosso canal do YouTube para você ter sempre as notificações de quando tem episódio novo, e vem com a gente para você contribuir com o seu desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. E apoiar o empreendimento feminino, né, gente? E estamos aqui para fazer isso por vocês também. Obrigada. Pod In Mentorando com Elas.